Não, espera. Ok. Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo mais uma live hoje. E o tema, ele é bem desafiador hoje. A juventude e a resistência ao fascismo, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E nós temos aqui o professor Bruno, professor de História, e o estudante, o José. Só não vou pronunciar o sobrenome, tá, José? Eu acho que eu vou errar. Então, o estudante mesmo, quase formado aí, já vai, inclusive, dar uma opinião para nós sobre a questão do jornalismo, o que está acontecendo no país hoje. Primeiro, pergunto para vocês, como é que está a quarentena? Começando pelo Bruno. Bruno. Começando por mim. Perfeito. A quarentena, Sora, ela tá bem, como eu posso explicar, bem rotineira. A gente só faz a mesma coisa sempre, mas a gente procura, né, se informar do que está acontecendo, das coisas que o nosso queridíssimo presidente da República anda fazendo por aí, né? Que não são coisas boas, mas enfim. Ah, e ela tá bem parada, Sor. Pelo menos a minha. A do José já é com ele daí. Já passo a palavra para essa querideza. E aí, José? Cara, tá sendo bem corrida, assim, porque tenho trabalhando normalmente, assim, não deu para parar, não tem como parar. Assim, uma série de questões, claro, tomando os devidos cuidados, usando máscara, luva quando possível, álcool em gel, mas parar não tem como, né? E com relação assim ao conjunto político do Brasil, ao cenário político atual do Brasil, o que fica é uma sensação de estarrecimento, porque eu particularmente fico bastante triste, bastante chateado pela questão da difusão da ignorância como algo bom, como algo bonito. As pessoas têm cultuado a ignorância, né? Não se valoriza o estudo, não se valoriza a ciência de modo geral, e isso me deixa bastante chateado, bastante triste. Bom, pessoal, toda vez que nós temos convidados aqui novos, na primeira vez na nossa página, nós sempre fizemos a seguinte pergunta, né? Quem tem medo da história? Eu quero que vocês respondam, começando pelo Bruno. Bruno, quem tem medo Quem tem medo? Quem tem medo da história, Soro, é que quem realmente não quer aprender o que a gente realmente passou conforme o tempo, né? E o que a gente ainda está passando. Muitos amigos meus eu falo, né, sobre o que é fascismo e tudo mais, e tem gente que não acredita, tem gente que acredita que não existiu ditadura, porque as pessoas não querem ir mais a fundo, né? E descobrir o que realmente aconteceu na nossa história. Porque talvez seja um receio ou alguma coisa passada por raízes, né? Pelos pais, pelos avós. Eles não querem aprender o que outras pessoas mais tecnicistas, né? Mais como professores, como nós, sabemos disso que a gente fala, no caso, certo? Acho que a minha visão vai de encontro ao que o Bruno expôs. Acredito, não tenho certeza, não dá para ter certeza de nada, mas acredito muito fielmente assim, que quem tem medo da história é quem, como o Bruno falou, não quer que se aprenda com a história. Não, de alguma forma tenta dominar não as pessoas, mas categorias de um modo geral, assim, sociedades e grupos de um modo geral. E com a história a gente aprende isso, a gente enxerga isso, e se tem medo, tem receio da difusão do conhecimento histórico, é porque tem esse pensamento de algum modo. Ok, pessoal? Então, agora, entrando no nosso tema, a questão a juventude e a resistência ao fascismo. Como é que vocês estão vendo esta questão do Brasil atualmente, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando? E aí uma visão assim, ó, bem da juventude, né? Vocês são jovens aí, com seus, se não 20 anos, quase 20 anos, né?
Alguns aí já estão casados, eu acho, né? Já são pais e tudo mais. Não falta muito pouco ainda. Mas, enfim, Bruno, e aí o José ali depois. A situação do Brasil hoje, o que tem chocado vocês mais? Então, senhor, o que vem me chocando mais ainda é ver os nossos status pelos olhos dos outros países. Os outros países acham que o nosso país realmente é um país banal, pelo que está rolando hoje em dia, né? Pelo que o nosso governo anda fazendo, como andam combatendo o coronavírus, né? No caso, ocultando números e etc. Eu me apavoro quando eu vejo o que os outros países estão pensando da gente, estão falando da gente. Inclusive, mais ainda os países europeus tanto quanto a Argentina, por exemplo, Paraguai, que tem números bons, né? Não tantas mortes, nem tantos casos. O que esses caras estão pensando da gente? Eles estão pensando que a gente é um país que não sabe controlar nada. E ainda mais controlar um vírus com esse tamanho, com esse alastre, né? Isso que eu acho. Novamente vou de encontro ao que o Bruno expôs, mas penso que com relação ao controle da pandemia, não só a isso, não só nessa questão, o governo tem errado bastante, e acho que isso a gente pode debater mais para frente, mas o governo Bolsonaro, a visão de mundo do bolsonarismo, eu acho que é um reflexo da sociedade brasileira de um modo geral, assim, do cidadão médio brasileiro. E é isso que me assusta mais, porque com relação ao que o Bruno disse, que os países europeus estão enxergando o Brasil de uma forma como um país atrasado, retrógrado, enfim, eu acho que isso não se deve só ao governo, mas sim a quem fez acender o bolsonarismo e tornou possível a eleição do candidato Bolsonaro. Então, pessoal, já dando uma lida aqui nos primeiros comentários, primeiro a Caroline Fernandes, os bolsomínios quem tem medo da história. Eu também acredito nisso. Depois a Fernanda está comentando ali, exatamente, depois ela complementa, infelizmente na Europa somos piada. E aí eu queria que vocês comentassem o que ocorreu ontem, né? Onde o general, atual ministro da Saúde, disse que o Nordeste está localizado no hemisfério norte. Será que ele faltou às aulas de sexto ano, Gris? O que vocês acham sobre isso? Como é que ele conseguiu ser general? Vamos dar uma comentada, Bruno. Sobre isso, eu acho, senhor, que a gente precisava apresentar para ele o Sr. Jefferson, né? Porque tá faltando uma boa aula de geografia para esse cara. Mas não é só ele que comete gafes também. Eu vi entrevistas de deputados bolsonaristas dizendo que a Terra é plana. Que a Terra é plana, simplesmente é isso. Estudos que rolaram durante décadas, durante séculos, provando que a Terra não é plana, os caras vão lá e ainda acham, em pleno século XXI, que a Terra é plana. É a mesma coisa desse general Pazuello falando que o Nordeste fica no hemisfério norte. Para ele só falta as aulas do professor Jefferson nesse caso, né? Boa. Eu acho que isso que o Bruno falou com relação à ignorância, esse negócio da Terra plana, é justamente sobre isso que eu falei antes, assim, esse negócio da ignorância. As pessoas não têm vergonha mais de criar uma teoria conspiratória. Não sei, acho que teria que existir um estudo psicológico, não sei, uma psicanálise, não sei que área deveria estudar isso, mas talvez seja uma forma de se inserir na sociedade, de ganhar protagonismo, né? Já que como cidadão comum eu não tenho protagonismo nenhum, eu vou aderir à Terra plana e daí naquele grupo, naquele meio, né, naquela bolha, eu sou alguém importante, eu sou um defensor da Terra plana, entende? Algo nesse sentido, assim. Esse culto à ignorância que me assusta.
Professor, eu acho que seu mic está desligado. Estava, assim, desligado, obrigado. Alguns anos atrás, um jornalista da RBS, não vou me lembrar o nome dele, é daqueles que trabalham no Pretinho Básico, se não me engano. E aí ele pegou um mapa mundi numa folha de ofício, estava desenhado o mapa e o nome dos países estavam todos trocados. Aí ele pegou e entrevistava as pessoas, onde é que o Brasil está localizado? Aqui. E aí ele dizia, os nomes estão trocados e tudo. Aí a pessoa ia nos Estados Unidos, a pessoa ia no Japão, confundiu o Brasil geograficamente com o Japão, ia na Europa, aí perguntava os Estados Unidos onde é que ficava, aí a coisa ficava pior ainda, a pessoa ia para a África, enfim. E nesse vídeo, normalmente eu mostro para os alunos. E sempre tem aqueles alunos que dizem assim, mas para que eu estou estudando isso aqui mesmo? Não vou usar isso aqui nunca na vida, né? Nunca na vida eu vou usar isso aqui. Aí eu mostro aquele videozinho que é para dar uma provocada nele, para dar um choque, né? Mas quando vem de um general, aí tu pergunta, mas então tá tudo errado, então. Não tem condições. O que eu quero perguntar para vocês agora é exatamente isso. A questão do negacionismo agora, tá? Da negação. Peguei um relato essa semana da minha cunhada que trabalha na Ubra, né? Ela é professora, dá aula lá. E a Ubra tem o hospital da Ubra, né? O hospital da Ubra, que é colado ali, tudo juntinho. E aí ela estava conversando com uma senhora, né? E aí estavam falando sobre o coronavírus. E aí a senhora disse, não, mas isso não existe. E ela perguntou, não existe? Não, isso não existe, porque olha o hospital da Ubra, eu fui ali, os médicos, todo mundo sem máscara, sem nada. E ela dizendo, eu vou no hospital da Ubra, isso é mentira, meu Deus. Onde é que as pessoas estão tirando essas informações? Aonde elas estão negando? Aí eu quero comentar com vocês, aí já que a gente tem um historiador e um jornalista, cada um ali na sua área, eu quero que vocês falem da área de vocês e como negar essa questão que as pessoas não querem encarar uma realidade. Vocês estão lembrados na infância de vocês, quando tinha um determinado amiguinho chato lá, que vocês falavam algumas coisas para ele, e ele botava as duas mãos no ouvido assim e começava a gritar e dizer que não quer escutar? Vocês lembram? Hoje nós temos adultos assim, né? Dentro das áreas de vocês, eu quero que vocês comentem assim, por que está tendo essa negação da realidade? As pessoas não querem enxergar e tem pessoas que estão morrendo também por causa disso. Quero que vocês comentem sobre isso. Perfeito, senhor. Então eu vou puxar um adendo, já que tu falaste disso, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu e eu estava tentando explicar o meu viés histórico, né? Meu viés que eu estudei sobre isso, no caso, e mostrar para ele que com certeza ele estava errado, porque esse cara ele estava fazendo uma aglomeração aqui perto de casa com alguns amigos e eu chamei ele para conversar, né? Eu falei, tu tá errado. Tu sabe que isso fica muito. O contágio disso é muito agudo, é muito fácil de pegar. E tu tem que te cuidar mais, etc. E ele fez exatamente o que o senhor estava falando aí, né? De fechar os ouvidinhos. Claro que ele não fez isso, mas ele disse assim: mas, Bruno, isso só pega em velho. Isso não vai pegar na gente. A gente não dá nada a gente fazer aglomeração aqui, porque isso só pega em velho. Então, essas falácias é o que eu estava dizendo para o senhor antes. Eu acho que elas vêm de berço, eu acho que elas vêm de raiz. Eles ouvem falar dos pais, dos avós e das pessoas que rodeiam eles que não vai dar nada, e não acreditam no modo tecnicista, não acreditam nos médicos, nos enfermeiros, e acham que essa pandemia é um doce, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Eles acham que nada vai acontecer com eles porque eles não são velhos. Só isso, entendeu? Mas eu acho que as pessoas acreditam demais nas falácias e elas têm preguiça de procurar o que realmente está rolando, entendeu? O Bruno sempre sucinto, acho que
simplificou bem, assim, falou muito bem sobre essa negação, assim, e puxando para a minha área, para a comunicação, minha área de estudo, o que eu vejo é o seguinte: numa das primeiras aulas do curso de jornalismo, quando eu entrei no curso de jornalismo, no primeiro semestre lá, o professor perguntou para os alunos da turma, assim, uma sala grande, uns 40 alunos, né? Como você se informa? E daí, pelo Twitter, pelo Facebook, né? Cada um tá entrando no curso, assim, tu não tem essa noção de informação de jornal, agência, enfim. E aquelas respostas, assim, que eu percebi naquela aula, ali, naquele momento, são um reflexo da sociedade brasileira. O cidadão brasileiro médio, na verdade, não é educado para ser bem informado, o Brasil não tem a cultura da informação, não tem a cultura do conhecimento. Quando a gente escuta uma coisa no supermercado, como teve o comentário ali, ou na farmácia, quem tem um pouco mais de conhecimento técnico, um pouco mais de estudo, percebe logo que se trata de uma falácia, ou de um conteúdo, de uma inverdade, mas quem não tem, toma aquilo como verdade, porque se alguém me falou, é verdade, que alguém não tem por que mentir para mim, né? Algo nesse sentido, assim, e aquele conteúdo vai se difundindo. E o que mais assusta, na verdade, são congressistas, como é o caso do deputado e ministro Osmar Terra, que até posso postar o link depois, que foi o congressista que mais publicou conteúdo falso sobre a Covid-19 no Twitter, que é o meio de comunicação do momento, né, entre os parlamentares, enfim. E quando o ministro publica inverdades para milhões de pessoas, né, lerem aquilo ali, tu percebe que alguma coisa no governo está errada, né? Não é normal, não se pode normalizar uma situação como essa, uma atitude como essa. Alguém da importância de um ministro de um país com 220 milhões de pessoas publicar mentiras numa rede social. E tem um outro link aqui também, do UOL, posso postar o link também se alguém quiser depois, que a manchete é a seguinte: Zuckerberg critica fake news e cita conteúdo falso postado por Bolsonaro. Presidente da República, publicando numa conta, numa rede social, numa mídia social, um conteúdo falso, é algo que não pode ser normalizado, isso não é normal, isso não é certo, não é correto. Então, acho que a partir daí a gente tem que parar e tentar se localizar e entender aonde que a gente errou e como que a gente chegou nessa situação, nesse cenário tão estarrecedor, tão assustador. Se vocês querem ver uma coisa, aproveitando aqui alguns comentários aqui, o que o José tinha comentado ali, a Fernanda, né, que ouviu isso de uma senhora numa farmácia, né, que falava dessa negação, que era tudo bobagem. Mas essa questão da negação, eu acho que tem um elemento aí que eu acho que é importante para a gente poder compreender, sabe o que que é? A pessoa deve imaginar o seguinte: na minha família ninguém pegou o vírus. Eu não conheço na minha região ali ninguém que tenha morrido com o vírus. Só que bom, né? As relações sociais que ela tem, vamos dizer que seja exageradamente de 100 pessoas. Aí o José disse, a população do Brasil é 220 milhões de pessoas. Aí só no Brasil já tem quase 40 mil pessoas mortas. E aí, será que tem como mentir que tem 40 mil pessoas mortas? Acho que não tem como mentir uma mentira tão gigantesca e que envolveria milhares de pessoas, né? Mas, enfim, essa talvez seja um argumento que, como ninguém na família ali morreu, como ninguém na vizinhança ali morreu pelo vírus, talvez isso. Outro comentário aqui do Eduardo. O trabalhismo é o caminho. Ciro é o melhor para o Brasil. Depois nós temos aqui também a Caroline, né? Muita coisa no governo está errada.
E agora entrou aqui a Ivone. Verdade, muito triste. O difícil é ver gente acreditando nessas mentiras e passando em frente. Correto. Pois bem, o que nós temos então? Nós temos uma escalada agora, que a pandemia tem aumentado cada vez mais, já estamos chegando aí nos 40 mil, já somos o segundo país em mortes no mundo, vamos ficar apenas atrás dos Estados Unidos, apesar que o ex-ministro Mandetta, ele pegou e disse que o Brasil vai perder no mínimo 100 mil pessoas. Isso é um número que ele está apostando por causa da falta de regras que a gente está tendo, não está tendo controle nenhum da questão da pandemia. Mas assim, gurias, vocês ainda nasceram no século XX ainda, né? Certo? Sim, os dois, né? Nasceram no século XX ainda. Tá, mas vocês são filhos do século XXI, estão vivendo no século XXI, já a maior parte da vida de vocês, né? Aí que dá para perguntar assim, onde é que nós erramos, será? Né? Onde é que pode ter o erro que a gente chegou a esse ponto? Será o que estava acontecendo antes estava tudo ruim, estava tudo caótico? Nós temos um exemplo de alguns juristas, aí você pode comentar sobre isso. Alguns juristas dizem assim, o escândalo de corrupção que teve no país, né? Eles dizem o seguinte, em outros países, quando uma empresa é corrupta, tu vai lá e prende o presidente da empresa, tu não quebra aquela empresa, tu não destrói ela. Por quê? Porque aquela empresa ela tá gerando milhares de trabalho, né? Diretamente ou indiretamente. E aqui no Brasil, principalmente a Lava Jato, foi para cima dessas empresas e quebrou as empresas no meio, quebrou elas. E não se puniu o verdadeiro responsável, que teoricamente o responsável é o presidente, né? Se não for o presidente, tem que ser o diretor, enfim, é o pessoal do alto escalão que manda. E aí eles também fizeram o seguinte, eles proibiram aquelas empresas de abrir novos contratos, principalmente com o governo. Nós tivemos um exemplo em Rio Grande aqui, que teve milhares de desempregados por causa dessas restrições. E aí eu queria, assim, a opinião de vocês nessa quebradeira que deu das empresas por causa de corrupção. E aí a Lava Jato achou que tinha que quebrar as empresas e não punir o responsável sobre ela. Uma palavra. Eu tenho a palavra agora, no caso, então. Senhor, no caso, a Lava Jato, ela puniu muitos que devia punir e alguns que não deviam estão soltos até hoje, né? É um fato e um exemplo disso é o Aécio Neves, que até pouco no caso, ainda era político, e no caso a Lava Jato não pegou ele, simplesmente não pegou. Envolvido em milhares de escândalos, aí entrou o nome de Lula, entrou o nome de Palocci, de um monte de gente, mas aí o cara dos tucanos lá não entrou. Aí eu fico me perguntando, por que cai uns e não cai outros? Se todo mundo estava envolvido, entendeu? E a quebradeira das empresas, tudo mais. Aí eles deixam quebrar as empresas para não deixar deixar todo mundo sem emprego. O pessoal fica tudo sem emprego. E aí quem tem que ser punido, não é punido. E talvez quem não deveria ter sido punido, foi punido. Não quero falar, Lula não é culpado, etc, etc. Mas muita gente que não devia ser punido, foi punido, que não foi punido, era para ser punido, não? Isso que eu não entendo até hoje sobre isso, senhor. Com relação, claro, o que eu vou dizer agora é suposição, mas não tenho fonte científica para isso, mas me parece plausível o que acontece. A partir do momento que tu quebra uma grande empresa que emprega milhares de pessoas, como a Petrobras, tu tem um crescente número de desempregados. Esses desempregados
não, né, na via de regra, não estão preocupados em saber quem deve ou não ser punido, quem foi o culpado ou não pelo desemprego deles. Só que quando ele não arruma emprego, ele falta, né, bate a panela em casa, falta sustento para a família, enfim, ele precisa achar um culpado para aquilo, ele precisa pôr a culpa em alguém. E naquele momento, a Lava Jato tinha um estandarte da justiça, né, na figura do Moro. Tinha um cara influente, e criou-se um vilão, ou mais de um, na verdade. O grande vilão, na verdade, que foi criado, foi posto como vilão, foi o Partido dos Trabalhadores, de modo geral, e criou, a partir disso, com certeza, a partir disso surgiu a imagem não só do Moro, mas do Bolsonaro, do caldo bolsonarista como solução para aquilo. E o trabalhador, aquele que ficou sem serviço, acabou encontrando, mesmo que de forma errônea, um culpado para o desemprego dele e um salvador da pátria, né, para restaurar a ordem e o progresso. Legal, pessoal. Agora, vamos entrar num tema agora que está, na verdade, vai estar todos correlacionados, né? E dá para ver que hoje a gente está tendo, assim, ó, digamos que um acompanhamento maior da política hoje. A gente está acompanhando a política, eu acredito que mais de perto, né? Mesmo aqueles que nunca gostaram, e tem razão de sobra para não gostar, né? Mesmo sabendo que a política mexe com as nossas vidas, a gente queira ou não, né? Mas, enfim, essas pessoas também estão acompanhando a política hoje. E aconteceu um fato interessante em Londres esse final de semana, e posteriormente aconteceu na Bélgica também, me chamou a atenção sobre isso. Em Londres, eles botaram abaixo os manifestantes lá uma estátua de um traficante de escravos. Tinha uma imagem, uma estátua gigante lá, e aquele lugar, aquela cidade lá, tinha ele como um grande empreendedor, digamos assim, um empreendedor, um homem de futuro, pegou e trouxe os escravos, escravizou pela América toda, e bom, e no século XXI essa pessoa ainda é enaltecida como alguém importante. Na Bélgica, já o rei Leopoldo, que foi, por incrível que pareça, uma pessoa que conseguiu matar mais gente que o Hitler, ele conseguiu matar, e foi na colonização no continente africano, principalmente, agora me fugiu o nome do país agora, Argélia. No Congo, senhor. Oi? Congo? No Congo, no Congo. A Bélgica colonizava o Congo e a Argélia, mas era mais o Congo, essa colônia. Certo. Então, no Congo ali se matou milhões de pessoas. E no século XXI, até essa semana, tinha uma estátua lá do rei lá, dizendo que era um grande homem, que as grandes coisas extraordinárias e tudo mais, e os manifestantes botaram abaixo aquilo. A impressão que me dá é que está começando a surgir uma nova consciência. Eles estão olhando para essas estátuas, dizendo assim, não, mas isso aí não dá nem para chamar de ser humano, isso aí é um lixo isso. Né? Temos uma obra que é dos bandeirantes, lá dos bandeirantes, né? E os bandeirantes da história, eles eram sanguinários, eles não eram empreendedores, desbravadores, eles eram sanguinários, eles escravizavam os negros que fugiam, eles iam à caça dos índios, e em volta e meia que alguém vai lá e faz uma pinchação, já sai nos meios de comunicação que os vândalos estão destruindo tudo mais, um símbolo que se refere à morte.
Aí eu pergunto para vocês agora, vocês acham que no mundo, ou no Brasil, ou só no mundo, de forma tímida, será que está surgindo uma nova consciência? As pessoas estão olhando assim, dizendo, não, isso aqui está errado. Nós temos que pensar diferente. Será que pode estar surgindo uma nova consciência no mundo em relação a isso? Vai lá. Então, senhor, eu não acho que está surgindo uma nova consciência. Eu tenho certeza que está surgindo uma nova consciência. É só a gente ver as manifestações lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? O senhor deu o exemplo aí da Bélgica, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Esses dias eu estava vendo até que um grupo, né, de manifestantes se vestiu exatamente como se vestia os Panteras Negras, né? De antigamente, e fazendo as manifestações lá nos Estados Unidos, né? Contra o poder branco, no caso, né? Ainda mais com a morte do George Floyd, que aconteceu faz umas 2 semanas atrás nos Estados Unidos, né? E o pessoal se uniu fortemente, até muitos brancos estavam junto na manifestação, né? Com o pessoal, com esses que eles dizem New Black Panthers, né? Que são os novos Panteras Negras. E lá eles estavam, né? Expondo todo o seu ódio pelo racismo que eles sofreram pela história inteira, né? Como o senhor acabou de dizer, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, na Bélgica, que o senhor citou agora, e isso não acontece só nos Estados Unidos. Tu vê aqui os protestos antifascistas no Brasil, né? Que são vários, todo domingo eu acho que está tendo agora os protestos antifascistas, certamente é por causa dessa admiração que ainda o pessoal tem por falsos ídolos da história, vamos dizer. É assim a figura dos bandeirantes, é assim também a figura dos senhores de escravos brancos, né, portugueses, que existiram aqui no Brasil colônia, no Brasil Império também, e, e também em outros muitos lugares, como nos Estados Unidos, na Bélgica, no Congo ainda mais, porque o Congo, como o senhor falou agora, houve massacres no Congo quando quando o Congo era uma colônia da Bélgica, e é isso, né? Eu acho isso no caso. É contigo, Zé. Acredito que está surgindo assim uma nova forma de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar a história. Acho que isso é muito importante. Mas no Brasil, claro, a gente vai entrar naquele negócio da pessoa ignorante que convive com 100 pessoas e não acredita que existe a Covid-19. No grupo que eu estou inserido, pelo menos, eu não vejo isso. Essa nova consciência, assim. Mas tenho certeza de que está acontecendo, né? É só não negar a verdade, a realidade dos fatos. Mas não ver isso perto do meio em que eu vivo me deixa um pouco triste, um pouco preocupado com o futuro, mas aos poucos, gradativamente, tenho certeza de que a forma de ver o mundo, de enxergar as relações sociais está mudando, e isso já é um avanço, já é algo a ser comemorado. Temos aqui mais uns comentários aqui. A Fernanda, é vergonhoso um país que um governo que se omite, o povo acredita, porque ele faz e acontece, não acontece nada com ele. O gado acredita. A Sabrina, Galileu morreu para o pessoal falar que a Terra é plana. Ele deve estar se revirando no túmulo, também acho, né? Imagina, né? Eduardo, aqui já tinha lido. Aqui a Silvia, ignorância total. Depois a Ivone, estamos repetindo o erro mesmo. A pandemia da meningite também foi negada. Com isto, o povo não se cuidou. Muitos morreram. Isso aqui foi bom a Ivone levantar sobre a questão da meningite, né? Isso aqui aconteceu no período da ditadura militar. Aí a ditadura militar simplesmente agiu da seguinte forma: a meningite não existe, não. Aí não se noticiou, não se fez nada e milhares de pessoas morreram por causa da meningite. E hoje nós estamos fazendo as mesmas coisas. O secretário lá da saúde lá
Ele pegou e disse, não, os números dos mortos têm que ser recontados agora. Aí, fazendo uma piada, eu imagino assim, ele vai chegar lá e dizer, ó, tu não morreu. Tu morreu. Não, mas tu não morreu, tu morreu. Deve ser isso que ele deve estar falando, né? E depois a Ivone aqui complementa, verdade, muito triste, difícil é ver gente acreditando nessas mentiras e passando em frente, e é isso. Pois bem, depois é isso. Aí, uma questão assim, ó, de cunho pessoal, que eu quero perguntar para vocês agora, que eu quero que vocês relacionem a questão, a vida pessoal de vocês, lá quando a gente teve aula no Alfredo Juliano, na questão da academia, o ensino universitário, tá? E aí eu penso, aí eu quero comentar com vocês assim, tentando relacionar a sociedade. Lá no Alfredo Juliano, vocês lembram como é que vocês enxergavam o mundo, a sociedade, o que estava acontecendo? Em uma comparação com hoje, né? O que mudou daquela época para cá? Vocês são pessoas diferentes hoje? E aí? Vai, Bruno. Com certeza, senhor. Com certeza absoluta. É como eu disse antes, é meio enraizado isso. Quando o senhor dava aula para nós no Alfredo, eu pensava da forma que os meus pais pensavam, do que eu via em volta de mim, do que os professores me falavam, mas mais do que os familiares me falavam. Porque o que se ouve em volta é o que se sai falando. Quando eu saí do Alfredo, depois que eu fui para o médio, já fui começando a ver as coisas um pouco diferente. Sobre tudo. Sobre a nossa realidade, sobre racismo, sobre machismo, sobre tudo. Aí, quando eu comecei a estudar história, foi que realmente minha cabeça mudou. Porque eu vi, a minha cabeça mudou antes, mas não mudou quase nada do que eu esperava. Agora sim que está mudando, porque eu consegui aprender coisas com a história que jamais alguém da minha família iria me falar, jamais alguém que estava em volta de mim iria me falar, a não ser o senhor ou outros professores de história que eu tive, entendeu? Até eu vou agradecer, né, porque o senhor sabe que o senhor é uma inspiração para mim, por eu ter feito história e tudo mais. Só que é isso, eu acho que é meio enraizado. Quando a pessoa é criança e está na escola, ela tem dois pontos de vista. O ponto de vista que o professor fala e o ponto de vista que é passado pela família. Então, se a tua família for uma família tradicionalista, uma família conservadora, é o que vão passar para ti, e é o que tu vai ser. Aí, isso muda depois que tu começa a ler, que tu começa a se inteirar do que realmente está rolando, e eu aprendi isso muito com a história, e graças a professores como o Sr. Antônio, né? É difícil discordar de alguma coisa que o Bruno fala, assim, sempre sendo muito sucinto. Isso que o Bruno falou da criança enxergar o mundo de acordo com a visão dos pais, de acordo com a visão dos professores, eu acho que é basicamente isso. Com o acréscimo hoje da internet, né, em alguns meios da internet, assim, como tem acesso meio que universal a todo o mundo da web, pode ter uma outra vertente, né, de um canal no YouTube, alguma coisa assim, e a partir dali a criança criar ter uma outra forma de ver o mundo. Mas, enfim, acho basicamente isso. E com relação à minha pessoa, assim, eu acho tenho certeza, que o que mais mudou a minha forma de ver o mundo foi um pré-vestibular que eu fiz no 3º ano do ensino médio, um pouco antes de entrar na faculdade. Ali, assim, acho que foi que melhorou, assim, um pouco como ser humano. E enxerguei o mundo de um jeito diferente, comecei a enxergar a sociedade de um jeito diferente, conheci coisas ali que eu não tinha tido contato até então. Acho que isso foi bastante bacana. E com relação ao meio acadêmico, eu acho que é uma vertente de esperança, na verdade, em meio a toda essa conjuntura política que a gente está vivendo, porque pelo menos, a gente, voltando àquele negócio da bolha social, assim, pelo menos no ambiente acadêmico que eu vivo, que eu convivo, não é um meio de pessoas retrógradas, enfim, nunca convivi com ninguém negacionista na faculdade, isso me alegra, assim, me deixa um pouco esperançoso para o futuro nesse meio, assim.
Mas o que me deixa chateado com relação a isso é que não é a realidade de quase 90% da população brasileira ter acesso a um ensino acadêmico, né, à academia e ao ensino superior, de modo geral. Isso me chateia bastante, porque se a gente não tem a cultura do conhecimento no país, a gente precisa inserir isso, e sem ter acesso ao conhecimento acadêmico, ao estudo acadêmico, acho que isso se torna bem difícil de acontecer. Dificilmente a visão da pessoa vai mudar se por algum meio de contato não houver assim uma espécie de epifania, né, na forma de ver o mundo. Isso, a Caroline aqui está complementando, aqui dizendo, muda com o desenvolvimento da personalidade, conforme o conhecimento vai mudando, segundo ela. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão, que eu acho que ela é importante, né? Que é o seguinte, tem muitas pessoas com formação superior, formação acadêmica, e no atual governo nós estamos vendo isso. O ministro da Educação, ele tem formação acadêmica. Os generais que estão ali têm formação acadêmica. O presidente tem formação acadêmica. E mesmo assim eles são negacionistas. Então a gente fica até se perguntando, mas qual era a academia deles? Será que é o mesmo perfil da nossa? Será que eles se formaram em algum outro lugar estranho? E aí eu queria que vocês comentassem uma coisa. E aí isso aí para vocês, até nos colegas que vocês têm ou já tiveram, vocês vão poder argumentar sobre isso, que é o seguinte: existe duas formas de entrar na universidade, ou melhor, dois interesses que tu tem na universidade. Um é o interesse pelo título, tu quer chegar lá e tu quer se formar para pegar e trabalhar, e outro pelo conhecimento. O que me aparenta dos negacionistas, muitos de ensino superior, apenas, eles não foram lá atrás de conhecimento. Possivelmente, quando estavam dando aula sobre determinado conhecimento, a cabeça dele estava em outro lugar porque ele queria só o título. Ele queria terminar para se formar logo, se formar rápido, era isso que ele queria. E mais nada. Vocês têm colegas assim que estão estudando, no caso do Bruno, que já estudou, colegas que estavam lá só pelo título, não estavam pelo conhecimento, estavam um pouco se lixando para o conhecimento, queria logo que terminasse o ano. Bruno. Com certeza, senhor, com certeza. Eu tive colegas assim também, até porque eu cursei história em uma parte da nossa história, né? Muito difícil de conseguir emprego na nossa área. E aí o pessoal, muitos desistiram, né? Muitos conseguiram se formar, mas não conseguiram usar ainda o seu diploma, não conseguiram ainda entrar para o âmbito da licenciatura, né? Por causa que a gente está vivendo um momento muito ruim para nossa área, senhor. Não sei se o senhor concorda comigo. Eu, formado agora, eu acredito fielmente nisso. Acho que está muito difícil de conseguir emprego nessa área com esse governo, eu acredito, né? E fazer um adendo que o senhor falou desse pessoal aí, dos ministros, etc., que tem formação, só que parece que não tem formação. Eu acredito que o ensino militar, o ensino militarizado, era para ser de âmbito muito melhor que escolas públicas, talvez tocando parelho com escolas privadas. Só que tu vê que o tipo de história que eles ensinam é completamente diferente do que se aprende no ensino público, né? É muito mais tendo em vista o inimigo vermelho, né? O inimigo esquerda imaginária, que não sei onde eles tiram. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o pessoal, eles são formados sim, mas como o senhor falou, eles só visam o trabalho no futuro, ainda mais no ensino militarizado. Eles vão sair de lá, eles vão ser militares, e eles não precisam de um conhecimento tão bom assim como a gente teria numa universidade pública ou privada, no caso URGS ou Unicinos, etc.
Com relação ao negacionismo desses indivíduos que fazem parte do governo, eu custo acreditar que exista, que eles acreditem, na verdade, piamente naquilo que defendem, como a Terra plana, ou, enfim, as inverdades difundidas pelo Osmar Terra. Não acredito que, não consigo acreditar que aquilo seja verdade para eles, que eles tenham aquilo como verdade, senão como uma forma de conseguir se manter no governo, de tornar possível a estada deles no governo. Então, sendo assim, essa visão, essa imagem deles que eles vendem como negacionistas, para mim, como ser humano, custo acreditar que aquilo seja verdade para eles, e não apenas uma encenação, algo do tipo assim, para se manter no poder, para perpetuar o poder, a dominação de modo geral. Vou ler mais uns comentários aqui. Deixa eu ver, só para pegar no começo aqui. Bom, professor, não sei se concordo comigo, mas o pensamento dominante brasileiro é medieval. Isso faz com que sejamos negacionistas, racistas preconceituosos e, pior ainda, a aceitação de todas as mazelas advém disso. Pensamento bom aqui, interessante, né? Porque o negacionismo era típico da Idade Média, né? O Galileu que o diga, né? Depois a Fernanda comenta que vergonhoso um país e um governo que se omite e o povo acredita porque ele faz e acontece. Não acontece nada. Eu tenho colegas assim, a Fernanda, eu tenho colegas assim. Só pelo título, a ignorância é visível, lamentável. Deixa eu ver mais aqui. Ver o caminho. Então, percebo, deixa eu pegar o outro aqui, que eu estou no celular, o que está mais atualizado, eu acho. O Francisco, o ensino brasileiro é todo deturbado, propositalmente. Concordo com isso. Ivone, também tive colegas que só estavam pelo título e não pelo conhecimento. E agora, ouvindo essa fala, percebo que muitos deles só estão na área por QI. Você sabe o termo QI, né? Ivone, não por competência, complementando. E depois, Elisiane, cada dia que passa, a educação se torna mais importante para o desenvolvimento social e que, por sua vez, cria um mundo mais tolerante, respeitoso diante das adversidades sociais, culturais, de gênero, etc. Enfim, a educação é a base de um país verdadeiramente democrático, país para todos. Pois bem, eu concordo com o que ela está falando aqui. Eu acho assim que a educação ela é um dos pilares de uma sociedade. Vamos imaginar uma casa aí com 4 pilares, né? Para sustentar essa casa, a educação é um deles. E se não tem aquilo ali, qualquer chuvinha que vem, bota tudo abaixo, né? E essa é a questão que a gente está vivendo. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para vocês agora, é o seguinte. Com este momento que a gente está vivendo de uma conturbação política, cultural, enfim, em vários segmentos, em algum momento, isso tem acontecido comigo com frequência, em algum momento nas relações pessoais de vocês, e aí é que a amizade próxima, amizade distante, familiares, que se revelou um negacionista. Aconteceu alguma coisa parecida e vocês disseram, meu Deus, mas eu não acredito que ele pensa assim. Como não? Parei um pouquinho. Será que ele pensa assim mesmo? E aí tu vai lá e dá uma cutucada e vê que o cara pensa assim mesmo. Aí tu diz, Jesus, o que que tá vendo? Já aconteceu isso com vocês?
Aconteceu com a família ainda, né? Não dá nem pra citar nomes, porque, né? Provavelmente uma família deve estar olhando aqui, então não posso citar nomes, né? Mas, enfim, com a família aconteceu muito. Inclusive, não que eu não soubesse que ia acontecer, porque eu conhecia, né, o pessoal que era negacionista, mas não achei que era tanto. Depois das eleições de 2018, esse pessoal, assim, ó, o pessoal ficou totalmente negacionista, assim. Coisas que passavam na frente dos olhos deles, eles não queriam ver. Não adiantava a gente falar, se a gente falasse. Eles nos xingavam, ainda mais porque eles acham que são mais velhos, então eles sabem mais que a gente, então a gente tem que respeitar eles, por eles saberem mais que a gente, mas a gente sabe que provavelmente não é assim. E o negacionismo infiltrou a cabeça desse pessoal a ponto de que não adianta ninguém falar nada, que não vai adiantar eles mudar a opinião deles. Não vão mudar a opinião deles, jamais. Talvez nem se eu apresentar um professor de história com mais tempo que eu para explicar para eles o que eu mesmo explico, eles não vão entender. Isso é o negacionismo na família, né? Essa questão me deixa bastante embaraçado, porque tem duas situações assim que me chateiam bastante nisso, assim. Um familiar que eu escutei na segunda-feira que já foi atrás de passagem aérea para viajar para Brasília para um acampamento em apoio ao presidente. Eu não tinha ciência disso, né, de manifestação a favor do governo da situação, mas, enfim, é uma novidade criada, assim, uma nova forma de protesto criada, inventada. E tem uma história bem curiosa, assim, eu vou tomar uns 2 minutos da live. Vindo de uma festa, parei numa conveniência 24 horas, e o rapaz da conveniência me atendeu, estava assistindo um vídeo do Terça Livre, do Alain Terça Livre lá, que é um outro difusor de fake news. E ele me atendeu, pediu um café, enfim, e começou a, sei lá, se gostou de mim, o que foi, olhou para mim, quis conversar comigo. Começou a me contar as histórias, assim, e em 5 minutos ele tinha me explicado toda uma teoria complexa de por que a NASA mentia, que a Terra era redonda, se a Terra na verdade é plana, e que existe todo um plano comunista para dominar o mundo. Sabe, isso não acredita que é verdade quando ele está escutando, enfim, né? Vai dizer o quê? Não adianta. Tu vai tentar argumentar, tu vai mostrar com dados científicos, mas eles não querem escutar aquilo ali. Aí esse tipo de pessoa é aquela pessoa que eu tinha dito lá no começo, que eu tinha falado, acho que na minha primeira fala, que se enxerga no governo Bolsonaro, nesse culto à ignorância, nessa situação de, já que eu não tenho visibilidade na sociedade do jeito que ela é, eu vou criar um mundo paralelo, enfim, uma teoria conspiratória, onde eu possa me encaixar, me enquadrar e ser alguém importante, alguém com algum tipo de influência, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Não tem como ser diferente disso. Exato. Aproveitar e ler mais uns comentários aqui. O Wagner, que deve ser conhecido do José, está dizendo aí, e alemães negacionistas também. E tem uns comentários bons aqui. Uns comentários bons aqui. Deixa eu ver aqui. Teve até. Deixa eu ver, convivo. E depois teve a Caroline, teve até briga na família, pela seguinte frase: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Né, Bruno? É contigo. Vou até agradecer a minha irmã por ter citado isso. Aí é interessante essa frase aqui do nosso hino, né? O nosso hino faz uma referência à Revolução Farroupilha, né? E bom, e foi os Farroupilha, os estanceiros, que mandaram os nossos escravos para a morte, né? E depois que terminou a Revolução Farroupilha, a escravidão continuou. E aí, isso que a gente tem que ver, por isso que tem que saber um pouquinho de história. Ivone, seu caso é pior que o meu, José.
Vou estar comentando. É complicado, meu caso é complicado. Depois aqui, tem uma coisa boa aqui. Tá, aí tem mais um aqui, Bolsonaro 2022 aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, o Francisco. Professor, deixa eu ver, Professor, o problema é que nós nos omitimos ao longo do período em que a esquerda estava no poder. Ficamos calados. Nós que não achamos de esquerda partidária, nós calamos. O Brasil só voltou a discutir política novamente agora. Me responda, isto foi reflexo da ditadura militar ou por desleixo da esquerda, de achar que isto está aí hoje jamais aconteceria? Pois bem, melhor ser feliz, parei que correu aqui, melhor ser feliz que ter razão, Ivone. Depois entrou aqui a Sabrina. Às vezes as pessoas acham que a idade é sinônimo de inteligência. Isso é verdade, concordo com ela, não é sinônimo de inteligência. Mas não é bem assim. Existem muitas pessoas mais velhas que negam a história, negam a filosofia e negam a sociologia, pois acreditam que eles não podem ser considerados sérios, pois não são uma ciência. Jesus Cristo, Jesus, Maria, José. Verdade, a Silvia, verdade, filha, tem que ter fé. Tá. Mas voltando aqui ao questionamento que o Francisco fez, né? Que nos tempos que a esquerda estava no poder não se falava tanto em política, que nem está se falando hoje. Eu acho que mais ou menos, eu acho que se falava bastante em política, assim, ó. Até quero fazer um comentário sobre isso. Mas o detalhe, em 2002 ou 2003, se eu não me engano, o STF fez uma coisa inédita no Brasil. E isso sempre acontece em governos de esquerda. Em governos de direita não acontece isso. As sessões do STF começaram a ser públicas. Isto é, elas eram filmadas, simultaneamente mostradas nos canais, nas redes sociais, aquelas sessões, né? Você sabe que nos Estados Unidos isso é proibido, não tem sessão ao vivo. Os membros para decidir determinado tema. Particularmente, acho que isso está correto isso, né? Não pode julgar temas de grande complexidade com a opinião pública em cima de ti, dizendo como é que tu tem que votar. Tem que estar sóbrio para poder votar sobre o tema. Outra questão. No tempo que a esquerda governou, nós tivemos uma prosperidade. Por exemplo, muita gente comprou seu carro pela primeira vez. Muita gente teve a sua casa própria. Então, assim, o dinheiro estava circulando mais. E para ter uma ideia, o nível de desemprego no Brasil, ele deve ter atingido em torno de 4% o nível de desemprego, que é um percentual que é considerado praticamente pleno emprego. Um percentual baixo, né? Então, quando tu tem essas facilidades na tua vida, tu vai discutir política para quê? Tu quer fazer um churrasco no final de semana? Tu quer tomar uma gelada com teus amigos? Tu quer ir para o shopping? Tu quer passear? Tu quer fazer as coisas? Porque assim a economia está andando. E normalmente a gente discute mais política exatamente quando o país está caótico, porque assim, o dinheiro não está chegando mais para mim. Eu não tenho emprego. Eu não tenho mais oportunidades. Então, tu acaba debatendo mais política por causa disso também. Apesar que eu acho no governo de esquerda que nós tivemos, na minha opinião, é claro, eu acho que se debateu muita política nesse período aí. Na minha opinião, né? Hoje eu acho que está mais aflorado hoje. Pois bem, depois nós temos
Ela tinha comentado ali que as pessoas mais velhas que acham que são mais inteligentes, vocês já devem ter passado por isso muitas vezes, aquela história assim, ó. Ô, guria, tu sabe que no meu tempo as coisas eram muito melhor. Não é que nem essa maloqueirada hoje aí na rua, aí, esses gurias, essas gurias tudo se agarrando aí. No meu tempo tinha respeito, não sei o quê. É para nós, é uma bobagem isso, né, gente? Uma bobagem isso, né? Então, velhice não é sinônimo de inteligência. Sinônimo de inteligência é quando tu tu fica mais velho e tu continua estudando e se interessando por temas novos, né? O que nós estamos fazendo hoje é algo interessante, sabe por quê? Porque nós representamos gerações completamente diferentes. Eu nasci num mundo que não existe mais, né? Vocês nasceram num outro mundo e eu estava lá, mas não sobre a perspectiva de vocês, e sim sobre a minha perspectiva. Então, assim, né? Apesar de nós viver no mesmo mundo, nós vivemos em mundos diferentes. Apesar que a frase parece ser contraditória, a frase, né? Mas ela não é. A gente tem olhares diferentes sobre esse mundo. E essa live que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma troca de conhecimento. A gente está compartilhando ideias que são parecidas e ideias que são antagônicas. E essa que é o foco aí. Pois bem, pessoal, nós chegamos a 1 hora, 1 minuto e 22 segundos de live até o presente momento. E aí a gente vai chegando no final. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui para passar a palavra para vocês. Acho que não. Acho que era só aquilo. Então, agora, no final da live, uma provocação agora. Aí o Bruno vai usar os conhecimentos históricos, o José vai usar o conhecimento em jornalismo. Tem muito até... Quero que o José me responda depois. Tu sabe quem foi o Chateau, o rei do Brasil? Hein, Guilherme? Sabe? Dei uma estudadinha, sabe? Cadeira, pelo menos. Eu estou curioso, eu quero ler a biografia dele. Eu estou curioso que diz que o cara era terror no jornalismo. É um jornalismo do mal, né? Mas não, é que tem que... O filme... Fala aí, Guilherme. Não li a biografia dele ainda, mas assisti o filme, tendo contato com os professores, assim, antigo acadêmico e coisa. O cara era bastante acima da média. Né? E ele era um cara que, assim, ele conseguia manipular a informação. Teve até um trecho da história dele que é interessantíssima, que os anunciantes, né, começaram a abandonar o jornal dele, não estavam dando mais, não estavam pagando mais anúncio no seu jornal. Aí ele pegou lá acho que era uma empresa que fabricava fósforo, eu acho, na época se usava muito, e ele pegou e disse assim, não, bota na capa aí que a caixinha de fósforo não tem tantos fósforos, tem tantos fósforos a menos. Aí o cara diz, mas isso é mentira. Quem manda aqui é eu, pode botar isso aí. Botou e depois o anunciante se apavorou, resumo. O anunciante voltou e aí depois ele fez uma errata lá dizendo, não, a gente se enganou, na verdade isso é um empresário excelente, alto nível, etc. E é um pouco do jornalismo que a gente vê nas grandes corporações hoje. O jornalismo que ele age assim. Muitas vezes eles não mentem de forma descarada, mas eles vão mentindo de uma forma mais inteligente, omitindo a informação, por exemplo. Quer falar, José? Sim. Professor, qual a diferença dessa ação do Chateau? É verdade, isso não aconteceu só uma vez, esse exemplo dos fósforos é um exemplo, mas o que se fala é que é uma prática do jornal do Chateau. A gente pode fazer uma analogia entre o Chateaubriand e o que fez o Silvio Santos há uns 10 anos atrás, quando simplesmente mandou não ir para o ar o Jornal da Noite, o jornal
programação às 9 horas da noite, porque a redação tinha produzido uma matéria que não era favorável ao governo Bolsonaro, do qual o Silvio Santos é apoiador, enfim. O senhor e o Bruno podem falar melhor sobre isso do que eu, mas me parece que é uma prática de um governo ditatorial e atrelado a grandes corporações. E aí o resumo é o seguinte, né? Todos eles leram Chateau, né? Todos eles leram. Como é que se faz jornalismo para ganhar dinheiro, né? Esses dias eu li a biografia do Getúlio Vargas, são 3 livros gigantes. E tu sabe qual era uma das frases prediletas do Roberto Marinho? Que aí citava o Roberto Marinho ali, o dono e fundador da Rede Globo. Ele dizia que o jornalismo da Rede Globo serve para abrir portas. Sabe o que está dizendo no abrir portas? Tu vai lá e bota alguém na parede. E esse alguém na parede lá, pressionado, vai abrir as portas para ti. Para poder sair dos holofotes. É isso que eles fazem. Lê aqui mais um comentário aqui que parece bem pertinente. É a questão da Ivone. Se olharmos os gráficos do desemprego, ele caiu muito em 2013. Basta conferir esses gráficos trabalho com o mercado de trabalho e percebo muito isso, pois a queda do trabalho foi muito nos últimos tempos. Até domésticas viajavam para a Disney, verdade. Depois da Fernanda, esse ponto vergonhoso. Mas isso é o que nós podemos chamar do jornalismo corporativo, o jornalismo que é ligado às grandes corporações. Infelizmente, nós não temos um jornalismo sério, porque assim, eu queria, como cidadão, ter acesso de informações da Rússia, da China, Oriente Médio, dos Estados Unidos, mas não pela mão desta imprensa que está aí. Porque o que eles fazem? Eles selecionam a informação. E aí chega para nós a informação que eles querem que chegue. E isso é um problema que a gente tem, de saber como é que está sendo gerada e formada informação nesses países que eu citei de fato, por eles lá, não por nós aqui. O nosso jornalista da grande corporação, na verdade, ele é o atravessador, né? É como se ele comprasse aquela mercadoria e revendesse para nós aqui. Aí bota uma nova roupa ali e tudo mais. Mas, gurias, aí terminando a live agora, vamos fazer uma pergunta importante aí. E aí cada um use aí o seu conhecimento da sua área. Então, se vocês pudessem voltar no tempo, qual fato que vocês mudariam? E acha que se vocês mudariam esse fato, hoje nós estaríamos numa situação melhor. Vai lá. Bom, senhor, eu como eu estudei história, eu não queria mudar só um fato, né? Eu queria mudar uma penca de fato que aconteceu durante a história, mas como o senhor pediu para eu escolher apenas um, eu acho que o mais importante de todos é a vinda dos portugueses para o Brasil. A partir da vinda dos portugueses para o Brasil... Mais de um aí. Pode botar mais um. Vai lá. Mais um? Posso falar mais de um? Ah, que beleza, então. Então vamos botar. O primeiro é a vinda dos portugueses para o Brasil, né? Eu acho que talvez tudo seria diferente se eles não tivessem cometido as atrocidades que cometeram quando vieram para cá, quando descobriram. Na realidade, saquearam, né? Na realidade, invadiram e saquearam. Mas, enfim, também mudaria também o fato de ter existido a ditadura militar. Porque, por causa desta ditadura militar, muita coisa ruim aconteceu no Brasil e muitas pessoas acreditam que as coisas ruins que aconteceram, na realidade, não eram ruins. Eram coisas boas ou coisas que eles dizem que não aconteceram, o tal do negacionismo, entendeu? E isso gerou uma cadeia, a ditadura gerou uma cadeia de desrespeito, porque hoje em dia ninguém respeita muito os fatos que aconteceram, inclusive tortura,
Tortura é só uma delas, né? Tortura, racismo, etc. As pessoas não respeitam isso. As pessoas no caso, elas acham que é uma coisa normal, uma coisa que acontece até hoje normalmente. As pessoas serem racistas, as pessoas serem homofóbicas, as pessoas acreditarem que torturar as outras pessoas é importante. São coisas do negacionismo. Eu acho que eu mudaria a ditadura, no caso. A ditadura e os portugueses, né? Como o senhor deixou eu citar dois, eu vou citar esses dois. Aí agora é com o Guilherme. Bom, com relação à história, eu acho que eu não tenho conhecimento. Acho não, tenho certeza que eu não tenho conhecimento técnico de vocês, então não, prefiro não meter a um fato assim só, porque posso estar cometendo alguma injustiça histórica. Mas trazendo mais para contemporaneidade, acho que eu. Deixa eu pensar no fato. Acho que eu tentaria de algum jeito, se tivesse esse poder, essa onipresença, essa onipotência, não deixaria ascender essa vertente bolsonarista, essa forma de pensar assim. Acho que a gente ainda vai, durante muito tempo, sentir os efeitos dessa ascensão do discurso do ódio, do culto à ignorância, e infelizmente isso vai atrasar a nossa sociedade por bastante tempo, tenho essa quase certeza. E acho que basicamente era isso, assim, não deixaria que chegasse, que tomasse a proporção que tomou um deputado do baixo clero que começou na internet como um meme e chegou à presidência da República. Aproveitando agora, já no final, já lendo os últimos comentários aqui, tá? A Ivone está dizendo que a live foi muito boa, obrigado a todos aí, dando parabéns para vocês aí. E o Francisco aqui, ele faz um comentário que olha interessante aqui. O SBT tinha a Semana do Presidente durante a ditadura. O pensamento do Silvio é correu aqui totalmente de extrema direita. Pois bem, o Silvio Santos ele ganhou um canal de TV, se não me falha a memória, em 1979. A ditadura já estava no final, né? Mas o próximo presidente que entrou foi o Figueiredo. Aí sabe o que o Silvio Santos fez? Tinha a Semana do Presidente no domingo. Durante o domingo todo do programa do Silvio Santos, começava lá 9 horas da manhã e até 9 da noite, uma coisa doida. E era só ele que fazia o programa sozinho. Pois bem, durante essa programação, em tantas e tantas horas ali, entrava a vinheta da semana do presidente. O que o presidente fez essa semana? Ele viajou, ele despachou, ele visitou tal lugar, tudo mais, etc. Aconteceu na ditadura militar. Depois veio o Sarney, continuou a semana do presidente. Depois veio o Collor, continuou. Depois o Collor caiu, o Itamar Franco continuou a semana do presidente. Nos 8 anos do governo Fernando Henrique, continuou a semana do presidente. E aí, em 2003, esse programa ele terminou. Terminou porque já estava chato, ninguém olhava, mas terminou. Em 2003, terminou a semana do presidente. Olha que interessante isso, né? E esses são os fatos aí, né? E aí, agora por último aqui, a Silvia. Parabéns, gurias. Foi um show. Aí, parabéns com vocês aí, ó. Para ter uma ideia aqui, a audiência tá boa aqui. 42 comentários. 43 agora. Depois a Fernanda aqui está dando parabéns aqui. Ótima live. Foi bom, também gostei. Gurias, agradeço a participação de vocês. Pela segunda vez foi um privilégio, a primeira vez foi ter dado aula para vocês. E eu aprendi com vocês.
Aprendi muito com vocês. E foi assim, um privilégio. E aquelas aulas que a gente teve lá, na minha memória, vai ficar para sempre, está cristalizado ali. Não vai fugir nunca aquilo. É um privilégio ter dado aula para vocês, assim, ó. O tipo de pessoas que vocês eram. Hoje, vocês estão dizendo que são diferentes, estou olhando vocês, não estou vendo tanta diferença, assim, até o jeito de falar, o jeito de formular a frase. Não estou vendo tanta diferença em vocês assim, né? Acho que essa é a parte boa. E hoje, agora, o segundo privilégio agora de estar conversando com vocês novamente. E agora num outro nível agora, né? Agora nós estamos num nível de igualdade agora. Lado a lado, um do outro aqui. E aí tá entrando outros comentários aqui. Igor, baita aulão. Depois a Naira. Que bom ver vocês. A Naira Souza, você lembra da Naira, né? A nossa supervisora, orientadora. Lembra? Tudo bem. Muito uma grande colega. Eu lembro também. Então é isso. Lembra, né? Então é isso, gurias. Boa noite aí para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, já vai senhor. ficar o convite É uma aí honra. para nós voltar novamente aí, trocar uma outra. Fala. Posso estar falando? É isso. Posso estar Querem falando, dar senhor? mais uma. E vai aí. Eu só quero estar te agradecendo, né, por essa oportunidade aí, como o senhor disse, se é uma grande oportunidade para ti, imagina para nós. O senhor foi nosso professor, né? Inclusive te falei que tu foi uma das minhas inspirações para fazer história, né? Tu foi uma. E eu também queria agradecer a todo mundo que comentou aí, pessoal, né? Deu para ver que da minha família que tem o Fernandes ali no final, né? Os amigos também, o pessoal aí vinculado ao José também, inclusive o pai dele comentou, queria mandar um salve pro Guilherme também. E agradecer mais uma vez ao Guilherme também, né? Ao José Reimeyers, eu sei falar, viu? Que participou dessa live com a gente, né? Expondo todo o conhecimento jornalístico dele, né? Enquanto eu estava tentando expor o meu conhecimento histórico juntamente com o do senhor, né? Então tá, muito obrigado. Agradecer o convite, professor, e dizer que esse foi um privilégio para o senhor, basicamente o que o Bruno disse, um privilégio para nós. E entre tantos alunos que o senhor teve, né, com tantos anos de docência, o senhor chamou apenas 2 e nós somos esses 2. Eu acho que é um privilégio a mais, né? É um sinal de que alguma coisa a gente está fazendo certo. Então, obrigado. Mandar um abraço para a Naira, mandar um abraço para o pessoal que comentou ali, para o Santiago, para o Wagner, eu boto a cerveja lá, tudo certo. E agradecer a todo mundo que comentou. Né, todo mundo. Então, boa noite, um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela lembrança. E o Santiago disse que é para o alemão botar uma ceva. Eu não entendi bem o que é, mas tudo bem. Então tá, gurias. Eu achei um milagre. Eu achei um milagre o Wagner não ter comentado para o alemão botar uma ceva. Eu achei muito histórico isso. Ele está usando o celular do Santiago. Então tá, pessoal. Até a vista.